falar com vocês hoje um pouquinho sobre a última mensagem da série, que é o upgrade na minha fé, né? Nós tivemos na primeira semana uma mensagem onde nós entendemos que precisamos aumentar a fé não apenas para conquistar coisas, mas para você perdoar, liberar perdão, vencer traumas, feridas, como Jesus ensinou para os discípulos. Na semana passada, na minha opinião, a mulher mais linda dessa terra esteve aqui ministrando. Estava meio com falta de ar esses dias. Aí eu cheguei hoje pela manhã aqui no encontro. Ela me recebeu com um beijo. Amor, como você está? Aí ela me deu um beijo, mas só que aquele ar entrou dentro dos meus pulmões e trouxe vida novamente. Estou inspirado, hein? Você está ligado quando eu estou inspirado que eu quero. Levar ela para jantar, ó, vocês mente poluída aí. E hoje nós vamos falar do outro texto que Jesus ensina quando foi feito essa declaração: aumenta a minha fé. Porque vai ter vezes na sua vida que você vai sentir que a sua fé parece que ela chegou no limite. E é nesse momento que você vai ter que entender que nós precisamos ser esticados para que a nossa fé aumente, para viver coisas maiores da parte de Deus. Esse texto que nós vamos ler, eu quero que você acompanhe junto comigo, lá em Marcos capítulo 9. Hoje nós vamos fazer um paralelo nessa mensagem, o texto de Marcos e o texto de Mateus. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos ver um pai muito necessitado, e precisava do socorro do Senhor Jesus Cristo e tinha pouca fé para aquilo acontecer. E na segunda parte nós vamos entender por que os discípulos não conseguiram realizar aquele milagre, que também Jesus detecta a pouca fé deles. Só que a segunda parte nós vamos aprender como aumentar a nossa fé. Primeira parte nós vamos fazer uma análise em nós, se precisamos aumentá-la. E a segunda parte nós vamos entender como aumentar a fé. Eu creio que hoje Deus vai te esticar. Eu sinto que Deus vai mexer com gente aqui hoje, para levar você a um nível maior, para você viver coisas grandes com Deus. Eu sinto a presença do céu aqui nessa noite. Marcos capítulo 9, versículo 14, acompanhe comigo. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Olha a situação. O menino, ele espumava pela boca, rangia os dentes e ficava duro. Quer dizer, aonde tivesse. Olha só que triste isso. Pedia aos teus discípulos que pudessem o expulsar, mas eles não conseguiram. Somente até aí. Daqui a pouco a gente segue a leitura. Jesus tinha acabado de dar um upgrade. Uma das experiências mais incríveis é relatada um pouquinho antes. Ele pega Pedro, Tiago e João, ele sobe para o monte, e ali depois passa a ser conhecido como a passagem do Monte da Transfiguração, onde eles tiveram uma visão aberta, a aparição de Elias e Moisés. E ali os discípulos estavam vendo algo tão incrível,
É muito parecido com o que passa no encontro, né? O Márcio me deu um abraço. Que experiência, pastor, eu não quero nem sair daqui. Os discípulos fizeram essa mesma declaração. Eles falaram assim: Senhor, vamos montar uma tenda, uma para cada um, e vamos ficar aqui, não vamos descer mais não. Só que eu entendo uma coisa, que toda vez que o Senhor derrama algo sobre nós, não é para morrer em nós, é para derramar sobre outros. Sempre que vier uma experiência muito grande sobre a tua vida, entenda algo: o Senhor quer que a gente receba algo, mas para compartilhar, para derramar sobre pessoas. E logo eles descem do Monte da Transfiguração, e o Senhor Jesus desce, e de repente está tendo um vucu-vucu lá embaixo. Que coisa, né? Isso não acontece só com você não. Você sai da igreja, você sai da bênção, você sai cheio do Espírito Santo, aí daqui a pouco você se depara com um rolo, com um vucu-vucu, a tua casa de perna para o alto. Às vezes acontece, pode acontecer. Ele chega lá, a multidão identifica ele e começa a saudar. Cumprimenta, vai atrás dele. E no meio da multidão, um homem levanta e fala assim: Senhor, meu filho está muito mal. Meu filho não está bem. Eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí, o Senhor Jesus, ele diz assim, versículo 19: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. E Jesus de vez em quando fica bravo, né? Saiu o teaser novo agora, um pedacinho da 5ª temporada do The Chosen, e eu gostei porque pega bem aquela parte onde Jesus pega o chicote assim e chega no templo. E de vez em quando ele faz isso. Jesus dá umas espanadas com os discípulos. E aqui ele fez isso. Geração incrédula. Até quando eu vou ficar com vocês? Quer dizer, já era para você estar resolvendo problemas, estão ainda aí de braço cruzado. Já era para você estar expulsando, curando, fazendo aquilo que eu ensinei, e vocês ainda não estão, vocês não dão conta de fazer. Aí, olha que coisa interessante. O versículo 20 diz assim: quando o levaram, e o Espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a sua infância. Alguns estudiosos dizem que esse garoto, quando aconteceu esse episódio, ele tinha entre 8 a 14 anos. Então o pai diz assim: desde a sua infância, desde pequeno. Tem uma tradução que diz. É muito tempo vendo um filho sofrer dessa forma. Gente, só de pensar como o coração de um pai, isso dói na gente. Você procurar soluções e não achar soluções. E você vai até os discípulos, e os discípulos não conseguem fazer nada. Só que aí, no versículo 22 diz: muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, nos ajude, tenha pena de nós. Olha isso. Irmãos, presta atenção nisso. Esse espírito maligno pegava o menino e às vezes jogava ele na água e no fogo para matar ele. Porque esse é o papel do diabo: matar, roubar e destruir. Esse é o papel do inimigo: acabar com a nossa identidade, acabar com a gente, acabar com a nossa vida, acabar com o teu casamento, acabar com a tua história, te transfigurar. Esse é o papel de Satanás.
E quando isso acontece, olha a declaração desse pai: se o Senhor pode me ajudar. Jesus responde: se eu posso? Versículo 23, se puder, coloque para mim. Olha o que Jesus responde: se eu posso? Tudo é possível àquele que tem fé. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Se Deus respondesse apenas quando temos necessidades, não haveria pessoas passando por problemas. Mas Deus atende à fé. E esse texto, ele ensina uma coisa poderosa para a gente. Porque Jesus diz assim: se eu posso, tudo é possível que crê. Você sabe o que isso nos traz de entendimento? Preste atenção nisso. É quando nós entendemos que nós precisamos despertar uma fé em nós para mover Deus. Isso não tem a ver o quanto eu sei que Ele existe, mas tem a ver o quanto eu acredito nele. Porque qualquer ímpio, na verdade, se ele colocar os pés na frente de uma praia e contemplar o horizonte, ele vai falar: existe um Deus. Se você sair agora, deitar lá no quintal da sua casa, olhar para as estrelas e ver o tamanho desse céu, você não vai ver o fim dele. Você sabe que existe um Deus. E a pergunta não é se nós sabemos que existe um Deus. O que Jesus estava querendo dizer, a questão não é se eu posso, porque eu opero milagres todos os dias, eu curo todos os dias, eu transformo todos os dias. A pergunta não é quem eu sou, a pergunta é sobre o teu coração, se tem fé. E às vezes porque Deus não trabalha na nossa vida, não é porque nós não sabemos quem Deus é, às vezes sabemos quem Ele é, mas o tanto que nós acreditamos nele faz toda a diferença. Faz sentido para você? Por quê? Ele é grande, isso nós sabemos. Mas Ele não se manifesta porque nós sabemos quem Ele é. Ele se manifesta pelo tanto que acreditamos de verdade nele. E aí, aqui está uma chave. Versículo 24 diz assim: então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quer dizer, aumenta a minha fé, Jesus. Eu tenho fé, mas eu preciso de mais ainda para crer que o Senhor pode libertar o meu filho disso. Eu preciso de mais fé, porque sabe o que acontece com a gente? Existem níveis de fé, medida de fé. A fé que ele tinha o levou até Jesus, mas não era o suficiente para que o Senhor operasse algo. A fé que você tem te trouxe até aqui, mas talvez a fé que você tem hoje não faz você virar páginas da sua vida. E nós precisamos de fé para ter coragem de abrir mão. Nós precisamos de fé e ter coragem para acreditar na palavra. Nós precisamos de fé, sabe, para romper muitas coisas na nossa vida. A tua fé te trouxe até aqui, mas dependendo do nível da sua fé, você vai ser uma pessoa que só vai ter fé para vir a um banco de uma igreja, sentar e ouvir uma palavra e voltar para sua casa confortável. Mas eu sinto que quando o Senhor quer falar algo nesse sentido, Ele quer esticar a nossa fé, Ele quer aumentar a nossa fé. E uma coisa poderosa que nós vemos aqui dentro das Escrituras é um pai que entendeu que para viver algo maior ele precisaria clamar, ele precisaria expor, ele precisaria reconhecer que era necessário ele subir o nível. Então ele grita: Senhor, aumenta a minha fé, me alarga, me estica, trabalha em mim. E quando isso acontece, o texto diz que quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Versículo 26 diz: o espírito gritou, agitou-se violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão
o levantou e ficou em pé. 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Então, entenda uma coisa. A primeira parte é quando nós entendemos que precisamos aumentar a nossa fé. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Em alguns momentos da minha vida, eu entendi que Deus estava querendo me levar a um nível maior de fé. Como relatei aqui no primeiro dia dessa série, quando deitado na cama, num dia de férias, o Senhor mostra um lugar maior, um lugar mais amplo. E comentei para vocês, se gastamos quase 500 mil reais para entrar nesse prédio, ali o Senhor falou, o próximo será de milhões. Aquilo me gelou, porque eu nunca vi nem sequer 100 mil limpo na conta, e quem dirá milhões. E ali o Senhor disse, então aumenta a sua fé. Você precisa aumentar a sua fé. Você estará diante de desafios que muitas vezes o Senhor te dará sonhos, visões, o Senhor te dá direções, mas que vai ser muito para você na realidade que você vive atual. Vai ter coisa que Deus sempre vai te mostrar que é fora da realidade atual que você vive. Não se espante com isso, porque é assim que Deus trabalha. Muitas vezes Ele te dá uma visão de futuro, que não tem nada a ver com o que você vive hoje. A primeira vez que eu me vi como pastor, eu tinha 3 meses de igreja, e nunca sequer tinha lido um livro da Bíblia, mas um desejo surgiu no meu coração. E que loucura é essa? Como Deus mostra algo lá na frente, sendo que hoje, eu não estou nem vivendo direito com Deus, porque é assim que Deus faz, Ele vai te mostrar coisas, lá do teu futuro, que muitas vezes você vai ter, e esticar a sua fé, aumentar a sua fé para que você viva aquilo que Ele está te mostrando. E esse pai entendeu que ele precisava esticar a fé dele, e agora a pergunta é, talvez todos nós já entendemos, que precisamos aumentar a fé, e vem outra pergunta, como eu aumento a minha fé? O versículo 28, ele é uma chave para a gente entrar nessa segunda parte, porque diz assim, quando eles chegaram em casa, os discípulos perguntaram, sabe por que eu amo o discipulado? Sabe por que eu amo o trabalho nas casas? Porque quando alguém é discipulado, quando alguém está nas casas, ele é bem cuidado. Você precisa estar num grupo de discipulado, você precisa estar sendo cuidado por alguém, você precisa estar perto de alguém. Ninguém que caminhe sozinho consiga se manter de pé. Se você é sozinho, você vai desanimado, você não tem ninguém para conversar, abrir seu coração, não tem ninguém para que tire suas dúvidas. A casa é uma grande chave que as Escrituras revelam, desde Atos para frente do início da igreja. Nós vamos ver a igreja se reunindo no templo e nas casas. Uma igreja saudável, ela se preocupa com o cuidado, o discipulado, e Jesus fazia muito isso. Quando eles chegaram em casa, a primeira pergunta, Senhor, por que a gente não deu conta de expulsar? Aí eu quero fazer aquele paralelo que eu disse. Vamos lá para Mateus, porque Marcos relata mais sobre o acontecido, e Mateus, por ser detalhista, ele escreveu para o povo judeu. Então lá ele colocava muitas referências do Velho Testamento, para provar para o povo judeu que Jesus era o Messias, e ele era detalhista em algumas coisas. E aqui nós vamos ver o detalhe desse episódio, Mateus relatando o que eles conversaram lá dentro. Então olha só, Mateus 17, 20 e 21 diz assim, depois que eles perguntaram, por que nós não demos conta? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá para cá, e ele irá, vai para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. O versículo 21 diz, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Então Jesus
começa explicando para eles o porquê eles não puderam e usa um exemplo do dia a dia para ensinar eles o que é a fé de verdade. Jesus, ele dá o exemplo do grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda aqui alguma vez? Pela internet ou ao vivo, alguém já viu? Eu ia até passar, eu falei, não, mas vai tomar mais tempo, eu vou citar em vez de passar. Mas depois dá entra lá no YouTube, digita grão de mostarda. Eu vi um vídeo da Israel com a Aline, eu gosto muito do conteúdo dela. Ela mostra muito como é Israel, os detalhes, mostra os lugares bíblicos. E ela estava na frente de um pé de mostarda. E ela pôs no dedo dela um grão de mostarda. Se eu estivesse com um grão de mostarda aqui na minha mão agora, nem quem está na primeira fileira ia ver, de tão pequeno que ele é. Aqui nós temos duas teorias que são ensinadas em cima do grão de mostarda. A primeira delas é que talvez a fé deles era tão pequena ao ponto de nem existir, de nem chegar no tamanho de um grão de mostarda, por isso que não conseguiram operar nada. Eu já não acredito muito nessa teoria. Eu acredito mais na segunda, porque quando nós vamos estudar no grego a tradução deste versículo, eu estava à tarde aqui, eu falei, gente, à noite eu vou pregar e vou falar da tradução do grego, e eu vou ler em grego hoje. Eles duvidaram. Você quer ouvir eu lendo em grego ou não? Olha a minha pronúncia. O, da, Iosus, epen, onadas, dia, tentem, epistes, amim, lego, amim, ou, pistin, cocon, napios. Tem mais ainda, areote, tu, ereis, turta, metave, efen, aquem, apcape, metabase. Quem entendeu, digam glória a Deus. Vocês é mentiroso, vocês não entenderam nada. Não fala que vocês entenderam aí, vai. Você sabe o que me chama a atenção? É que a tradução literal, porque o Novo Testamento é escrito em grego, a tradução literal desse texto é ter a fé como um grão de mostarda. Não é igual, é como um grão de mostarda. Você sabe por quê? Porque um grão de mostarda, ele é uma das menores sementes, mas que pode se tornar uma grande árvore. Então aqui eu entendo que quando Jesus ele usa o exemplo do grão de mostarda, ele está querendo dizer assim, que a nossa fé ela precisa ser crescente. Ela precisa avançar, romper níveis. Ela não pode continuar do mesmo jeito. Quando nós chegamos e convertemos, a nossa fé é de um jeito. Nós temos um entendimento, nós temos um nível que nós olhamos, compreendemos a palavra. Quando nós vamos começando a entender a Bíblia, nós temos uma compreensão, mas a nossa fé ela pode ir sendo crescente, aumentando cada vez mais. Talvez você tenha níveis de fé hoje, aqui dentro desse ambiente tem vários níveis de fé. A questão não é o nível que você está, mas é para onde você vai. Aonde a sua fé vai crescer. E quando nós entendemos isso, tem 3 coisas que são importantes para que a nossa fé cresça. A primeira delas, ouvir a palavra. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Sabe esses caras aqui que não puderam expulsar um demônio? Quando eles estavam sem fé, eles entraram dentro de uma casa, sentaram numa mesa e começaram a ouvir a palavra de Cristo. Esses mesmos caras que não deram conta, que passaram vergonha na frente dos outros,
Eles fizeram uma coisa na vida deles: eles sentaram para ouvir Cristo dia após dia, se alimentar das palavras de Cristo. E pouco tempo depois, esses homens se levantam e impactam o mundo de tal forma que esse evangelho chega até nós. Homens que morreram de ponta cabeça, outros decapitados, outros injustiçados, mas a mensagem chegou longe, em outros continentes, em outros lugares. Por quê? Porque essa fé, ela começou pequena, mas por ouvir a palavra de Cristo, ela foi crescendo, ela foi ganhando proporção, e aquilo que eles tinham dificuldade começou a se tornar coisas naturais. Um dia eles não podem expulsar o demônio, no outro dia a sombra de um deles expulsa demônio. Você sabe por quê? É uma fé crescente. Não é como você chegou aqui, mas é como a tua fé vai crescer. É para onde ela vai, para onde ela vai avançar. Então a tua fé, ela cresce como? Primeira coisa, ouvindo a palavra de Deus. Meu querido, eu vou te falar uma coisa: se você não tem Bíblia, se você não lê a palavra, se você investe tempo para mergulhar, conhecer da palavra de Cristo, a tua fé sempre será pequena. Pastor, agora estou ficando bom, pastor. Estou lendo Café com Deus Pai. Meu irmão, se você tiver que ler um livro e ler a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a fonte. Ela tem que ser primeiro. Ela que vai te encher. Lê a Bíblia e aí você lê o livro. Mas se tiver que ler um livro e não ler a Bíblia, leia a Bíblia. Melhor que leia os dois. Não se satisfaça com devocionais apenas rasos. Vai para a Bíblia. É ali que vai te encher de fé, é ali que vai moldar o teu caráter, é ali que vai moldar a tua vida. Meu irmão, se você não tem tempo de ler a Bíblia, se você não separa um tempo de mergulhar nas palavras de Cristo, eu sinto muito lhe dizer, você vai ser um dependente da fé dos outros pro resto da sua vida. Você vai viver a tua vida como aquelas pessoas que só vivem dependendo de oração dos outros. Pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Você vai viver pedindo oração para os outros, porque você não tem fé suficiente para romper e viver milagres. Você precisa ler a Bíblia. Isso precisa ser parte da tua vida. Josué, quando Deus escolhe ele, fala assim: Josué, medita na lei dia e noite. Dia e noite. O teu futuro, Josué, depende de você meditar nessa palavra, de você ler essa palavra, de isso entrar dentro de você. Essa nação vai ser diferente se a minha lei, se a minha palavra estiver no coração de vocês. Você está entendendo isso, gente? A Bíblia precisa fazer parte da nossa vida. Essa é a primeira coisa. Então, como eu aumento a minha fé? Bíblia, palavra, escritura. Eu não gosto de ler, pastor. Ouve. É melhor ser ouvido que você não lê. Tem um aplicativo que eu uso e recomendo, chama YouVersion. Um dos mais completos de Bíblia, todas as versões que tem aqui. Você não tem como ler, ouça, mas coloque a palavra de Cristo no teu coração de alguma forma, meu irmão. Coloque, precisa. A segunda coisa, e nós entramos aqui. Jesus fala assim: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você quer aumentar a tua fé? Jejua, filho. Pastor, estou jejuando agora. Estou nervoso, estou turbinado. É mesmo? O que você está fazendo? Então, pastor, tirei o chocolate essa semana. Pastor, estou num jejum nervoso. É como? Não estou assistindo Netflix. Filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Jejum é abstenção de alimento. O médico prescreve para você assim: vem fazer um exame em jejum. Come um chocolatinho. Vai valer? Jejum é abstenção, é água. Só que o que acontece? A galera não gosta de pagar preço.
Só que eu vou ensinar para vocês algo aqui hoje, que pode virar a chave na vida de vocês. Porque o jejum mata o que te destrói. Ele mata a sua carne. Vou ser sincero para você, gente. Se você ouvir tua carne, você não vem para a igreja um dia. Se ouvir sua carne, você nunca vai querer orar mais. Se você ouvir sua carne, você não quer nada do que é do Espírito. Tudo que se relacionar ao Espírito, você não vai querer. Nada, vai por mim, você não vai querer nada. Porque a tua carne não quer nada. Então quando você jejua, você mata o que está te destruindo e te distraindo. Segunda coisa, você passa a ter controle na sua carne. Tem uns guerreiros aí que quando fica com fome, perde até o humor, né? Conhece um guerreiro assim ou não? As mulheres estão sendo simpáticas com alguns maridos. Porque eu vejo o desespero de algumas mulheres. Ai meu Deus, eu preciso ir embora. Ai pastor, eu preciso ir embora porque eu preciso fazer comida. Se eu não fizer comida, ele me cata, ele me pega. Mas não é o desespero do cidadão que parece que não consegue ficar 1 hora esperando para comer. Você está entendendo? Tipo assim, a carne é tão forte que você não consegue controlar. Se precisar passar um período, pastor, é que eu faço muito esforço físico. Essa é uma das balelas maiores que caiu por terra nos últimos tempos. Está mais que provado que pessoas ficam de jejum 20 dias sem comer nada e vai para uma academia fazer exercício. No final do ano passado, quando nós estávamos eu estava no propósito, fiquei 6, 7 meses de jejum todos os dias, 12 horas por dia, e um dia na semana 24 horas, e depois fui aumentando. Alguns dias fiz 48. Cheguei para a academia, correr na esteira, com 48 horas de jejum. Então é assim, gente, nós arrumamos desculpas para não fazer. Só quando você arruma desculpa para não fazer, você deixa de crescer e esticar sua fé. Você precisa romper desculpas, porque você não está entendendo que essa desculpa que você está arrumando é o que está barrando o teu crescimento. Olha só, quando você jejua, sabe por que aumenta a tua fé? Você remove o entulho de dentro do seu coração. Tudo aquilo que atrapalha a sua fé, a sua confiança, começa a ser um processo de limpeza sendo realizado. Outra coisa que acontece, auxilia na consciência da autoridade. Quando você está em consagração, você é revestido de autoridade. Então, quando Jesus diz assim, tem demônios que saem com jejum e oração, não é porque eu vou expulsar um demônio que eu preciso estar em jejum e oração. Jesus diz isso porque quando você ora e jejua, você mata a sua carne e aumenta o nível da sua fé. Você estica, você cresce. Isso não é um critério para qualquer demônio sair. Eu já vi, por exemplo, pai e mãe, está de jejum, está em oração, vai olhar pelo filho e não muda nada. Mas a fé está no mesmo nível. Aqui Jesus está explicando um contexto. Vocês querem crescer a fé de vocês como um grão de mostarda? Então entenda uma coisa, vai ter hora que vocês vão ter que fazer jejum e oração para vocês crescer o nível de fé de vocês. Terceira coisa, oração. Judas, versículo 20, 1:20, que só tem um capítulo, e aqui não é o Judas Iscariotes, não, é o Judas Tadeu. Olha esse texto. Mas vós sois amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha isso. Quanto a vocês, amados, edifique-se na santíssima fé que vocês têm. O quê? Orando no Espírito.
O que é orar no Espírito? É quando, se você tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, que eu creio que todos precisam buscar isso para a sua vida, o revestimento do alto. É quando você está ali orando em línguas, quando você está buscando a presença. Isso você pode fazer caminhando, isso você pode fazer no teu trabalho, isso você pode fazer dirigindo, isso você pode fazer lavando a louça da sua casa. Orar no Espírito, orar no Espírito. Porque quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que a oração no Espírito, a oração em línguas, ela edifica a si mesmo. Ela não edifica os outros, ela edifica a si. Então você começa a ter uma conexão com Deus, uma ligação com Deus, depois de um tempo orando no Espírito. Muitas coisas no meu coração foram geradas a partir do momento que você começa a estar em oração, a estar no Espírito orando. É quando você entra dentro do seu quarto, você fecha a porta e começa a orar o Senhor, porque oração é exercício da fé. Então quando você tem a palavra, você está com um problema, e você vai para a oração e você ora a palavra, é poderosíssimo. Orar a palavra é uma chave poderosa para aumentar a nossa fé. É quando você está com um filho de repente nas drogas, e você ora a Deus declarando a palavra: Senhor, o Senhor libertou aquele menino que estava lá espumando, o Senhor também pode libertar a vida do meu filho. Deus, toca a vida do meu filho, liberta o meu marido, Senhor. Senhor, cura como o Senhor curou a filha de Jairo, cura. É você pegar a palavra e declarar a palavra sobre o problema. Ore a palavra, porque é o exercício da fé. Então existem 3 coisas, se você quer ver a sua fé crescendo: ouça a palavra de Cristo sempre, jejue, e jejue, meu filho, não quando a igreja for fazer jejum coletivo, jejue quando você perceber a sua necessidade, porque aqui dentro hoje, nós temos pessoas que podem estar vivendo dias de glória, e outros estão vivendo dias de caos. Mas só que a vida vira. Daqui a pouco quem está vivendo dias de caos, está vivendo dias de glória. E aquele que está vivendo dias de glória, viverá dias de caos. A estação da sua vida é diferente da estação do outro. A estação da sua vida, mulher, às vezes está diferente da estação do seu marido. E quando você tem que jejuar? Quando você percebe que você está fraco. Então, jejue. Pastor, não estou legal. Jejue. Pague um preço, jejue. E por fim, ore. Pegue amor por orar. Pegue amor por estar na presença. Pegue amor por entrar numa sala de oração. Se interesse, pastor, como que funciona essa sala de oração? Eu quero passar aqui. Eu não consigo orar direito em casa, eu vou me organizar, vou passar aqui no final da tarde, no começo do dia. Eu quero ter essa intensidade, eu quero despertar isso no meu coração. Desperte, meu querido, porque isso vai fazer você, sabe o que? Esticar, aumentar a sua fé para viver coisas maiores. Esses homens entenderam isso. Não é à toa que o Evangelho tomou a proporção que tomou, porque eles entenderam isso. E Jesus disse assim: se vocês crerem em mim, vocês também farão obras que eu faço e até maiores ainda. A nossa fé precisa crescer. Eu quero te convidar para ficar de pé. Um desses homens era Pedro. Um dia Jesus faz assim: Pedro, ou melhor, eles estavam dentro do barco, Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, e naquele momento, Pedro diz assim: se é tu mesmo, Jesus, que eu também ande em cima das águas. Jesus falou: então vem, pode vir, você vai andar também, Pedro. E ele começa a andar em cima das águas.
pouco ele afunda. E o que Jesus fala para ele? Ô Pedro, a tua fé falhou, ela foi pequena, ela não foi grande. Você percebe quantas vezes que Jesus chama atenção a gente por causa de fé pequena? Mas esse mesmo Pedro, o Espírito Santo desce sobre ele. Eles estão ali reunidos em 120 pessoas dentro de uma casa, e buscando o Espírito, o Espírito vem, enche a vida dele. E ali eles começam a falar em novas línguas. Ele levanta daquele lugar e ele começa a pregar. Mais de 3.000 pessoas são convertidas. Iletrado, mas com intrepidez, quer dizer, a fé desse homem subiu demais. Daqui a pouco eles estão indo para um templo. Um aleijado diz assim: me dê moedas, eu preciso de ajuda. Eles viram para aquele homem e falam assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Alguém que não conseguiu andar sobre as águas que afundou, discípulos que não puderam expulsar demônios lá atrás, daqui a pouco ali na frente estavam operando milagres. Lá na frente nós vemos Paulo, um jovem ouvindo a palavra, ele cai, quebra o pescoço, morre. Paulo desce, ora e ele ressuscita. Homens que tiveram fé pequena um dia, cresceram a sua fé e viveram coisas extraordinárias. Eu sinto que Deus nos convida nessa noite. Chegou a hora chegou a hora, povo de Deus, da gente se levantar, se posicionar, se tornar pessoas que amam a palavra, que amam pagar um preço, que amam estar na presença de Jesus. E quando isso acontecer, a nossa fé vai subir, a nossa fé vai aumentar, ela não vai ser mais frouxa, ela não vai mais balançar, a fé não vai ser mais instável. Você não vai ser daqueles que uma hora você quer tudo e daqui a pouco você não quer mais nada. A sua fé será firme, a sua fé estará forte. Se você crê que o Senhor vai fazer algo sobre a tua vida hoje, eu quero que você feche seus olhos, levante a sua mão.